Estou falando isso para vocês, amigo, amiga, conselheiro, conselheira de Osasco e conselheiros de todo o Brasil e população brasileira, para informar a vocês, comunicar a vocês dos direitos que existem e que nós poderemos sim correr atrás. Aos conselheiros e conselheiras, aqueles defensores e promotores da segurança alimentar, devemos sim continuar batalhando. Veja só, e eu vou falar com um certo ênfase. Continue trabalhando para que o Conselho Nacional volte. O Conselho Nacional de Segurança Alimentar vai voltar. Não existe segurança alimentar no nosso país se não tiver o Conselho Nacional de Segurança Alimentar. Ele vai voltar, sim, com esse presidente, se não for com esse, que eu acredito que não, mas com o próximo ou com o outro que virá. Sem dúvida, é uma das primeiras coisas que nós vamos colocar a partir de 2022. Nós precisamos de alguém no governo federal que trabalhe pela segurança alimentar. Por quê que eu tenho toda essa certeza que o Conselho vai voltar? Porque é uma decisão da dona Nessi. A dona Nessi está batendo na porta de todo brasileiro, informando da necessidade. A dona Nessi é a necessidade que todo brasileiro e brasileira, e quem está aqui no Brasil, uma boa parte, principalmente das pessoas que vêm de fora, por qualquer motivo, estão precisando. E quando a dona necessidade bate na porta, alguma coisa tem que ser feita. Se não for feita por esse presidente que aí está, será feita pelo próximo. Porque é o desafio que nós vamos colocar para os outros candidatos que virão aí. Com certeza teremos muitos candidatos. E é exatamente isso que nós vamos fazer. Eu estou falando pela parte da segurança alimentar, que é o foco. E se precisarmos entrar com uma ação no Supremo Tribunal Federal para fazer esse tipo de requisição, nós iremos fazer sim. E aí eu quero ver se realmente nós temos os guardiões das leis, como é o que eu considero que tenha, que é todo o pessoal do STF. O Supremo Tribunal Federal. Eu confio muito neles e nelas. Por isso é que eu estou dando essa certeza, pelo menos para mim. Então vamos continuar batalhando, vamos continuar exigindo. Lembre-se, prefeitos passam, governadores passam, presidente da República passa, conselheiros e conselheiros passa. Mas a necessidade das pessoas no Brasil, pelo menos durante bons anos, elas vão existir. E nós vamos precisar, sim, de um sistema ativo, forte, decente, coerente, com alguém, tanto no comando do país, como no comando dos estados, quanto no comando dos municípios, que são 5.570 municípios, e que nós temos segurança alimentar, aproximadamente, lei de segurança alimentar, aproximadamente, em menos de 20%, o que é um absurdo. De 5.570, nós temos aproximadamente 17% de municípios que têm leis, e desses, metade é que estão ativos, a outra metade está todo mundo parado. Isso não é coerente, não é certo, não é decente para conselheiros e conselheiras que estão me vendo e ouvindo agora. Então a responsabilidade tem que ser de todos, tem que ser dos conselheiros, tem que ser dos prefeitos, dos gestores, tem que ser dos governadores, tem que ser do presidente da República. Se não conseguirmos, aí sim vamos apelar para o direito, pela lei, pelos guardiões da lei, que é o Supremo Tribunal Federal, ao qual eu acredito muito nesse pessoal. Estas foram as minhas palavras. É o que eu gostaria de estar falando para vocês. E vocês ouviram bem. Eu sei que o vídeo pode ser longo, mas ele é importante. Repasse para os outros, para todo mundo, para conhecer. Esse é um detalhe. Nós estamos falando de segurança alimentar para a nossa cidade. E se outras cidades estiverem ouvindo, que pegue como exemplo e também leve esse desafio aí para a sua comunidade, para o seu município. Deixa eu tocar, já que eu falei na questão política. Nós estamos, e aí para os vereadores e vereadoras de Osasco, depois de tudo que eu falei, e se vocês verem esse vídeo, estiver ouvindo, que vocês prestem atenção no que eu falei. É extremamente ridículo você começar a conversar com um vereador e ele não saber o que significa segurança alimentar em Osasco. Osasco está hoje entre um dos melhores municípios para desenvolver a política de segurança alimentar. Fomos avaliados pelo governo anterior, governo federal anterior, através do Ministério do Desenvolvimento Social,
há 2 anos atrás, ou 3 anos atrás, e ficamos em 4º lugar em termos nacionais. O trabalho continuou, e continuou cada vez melhor, e continua muito bem, com boas parcerias, com boas doações, e novamente num edital que foi enviado, dessa vez para o Ministério da Cidadania, esse ministério que substituiu o MDS. E novamente ficamos no país em 4º lugar. Isso graças a quê? Graças a um grupo de batalhadores do Banco de Alimentos da cidade de Osasco, da gestão pública da cidade de Osasco, dos conselheiros da cidade de Osasco, que não se negaram a participar de 2 reuniões extraordinárias para estar aprovando o projeto que foi enviado para o Ministério. E novamente ficamos em 4º lugar a nível nacional. Se a segurança alimentar de Osasco está indo muito bem, e isso se viu quando dos problemas climáticos, quando aconteceu na cidade e foi prontamente atendido, quando acontece nessa pandemia, que o pessoal da educação também foi contemplado com a questão alimentar através do passe, cedido pela gestão pública, isso significa bom trabalho. O nosso Banco de Alimentos distribui cerca de 2.500 cestas básicas por semana para a comunidade osasquense. Isso tem que ser elevado a um patamar de organização decente, coerente, sem politicagem. Eu estou falando em nome da segurança alimentar, eu estou falando de alimentos que estão indo para a mesa das pessoas. E já falei que há 3 meses atrás, quem quiser sair candidato poderia sair, mas não pode ficar junto do conselho, dentro do conselho, fazendo politicagem. E eu estou falando com o presidente do conselho, porque eu respeito essas decisões de leis. Mas gostaria sim de pedir aos senhores candidatos a vereadores e senhores candidatos a prefeito, já que não temos candidato a prefeita, pelo que eu observo, que vocês tomassem ciência desses fatos e quem ganhar, que continue fazendo um bom trabalho. Nós do Conselho não estamos preocupados se quem vai ganhar é A, é B ou é C. Nós estaremos apoiando o gestor depois que ele estiver sentado na cadeira de prefeito. Esse é o detalhe, é isso que tem sido feito, é isso que tem nos levado à 4ª posição como conselho, como segurança alimentar dentro da nossa cidade. E é por isso que eu acredito na recuperação do Conselho Nacional, porque no momento correto, as pessoas corretas sentarão na cadeira de presidente, seja lá quem for, e vai restabelecer o Conselho Nacional, a Caisan Nacional, para quando surgir problemas como o que aconteceu com essa pandemia, Covid-19, o governo não ficar perdido e poder servir muito bem os brasileiros e as brasileiras e todas as pessoas que vieram de outros países e estão aqui no nosso território. É isso, pessoal. Uma boa semana de segurança alimentar para os osasquenses. Uma boa semana de segurança alimentar e nutricional para todos os municípios brasileiros onde tem conselhos. Uma boa semana de segurança alimentar para aqueles estados que fazem, ou não sei se fazem ou não, a semana de segurança alimentar. Mas não posso falar isso em termos nacionais, porque nós não temos conselho, nós não temos segurança alimentar em termos nacionais. Então, um dia sim eu quero dizer, boa semana de segurança alimentar para todos os brasileiros, em nome do governo federal. Mas no momento eu não posso falar isso. Então eu fico com os estados e com todos os municípios onde tem leis e que estão respeitando essas leis. É isso, pessoal. Obrigado. Eu sou o Vilmar, mais uma vez. Estou presidente do Conselho de Segurança Alimentar até 2021. Por isso que eu falo, qualquer um dos gestores que assumir a cadeira de prefeito terá, sim, o apoio do Conselho de Segurança Alimentar. E para os vereadores, também faremos parcerias para cada vez mais melhorar a segurança alimentar do nosso município, que é Osasco. E viva o Conselho de Segurança Alimentar de Osasco, e viva os osasquenses, e viva os brasileiros e brasileiras. Até a próxima.